O mercado kasher Le Pesach no Brasil conta com uma novidade para este ano: a fabricação de matzá nacional e seus derivados sob a rigorosa supervisão do Rabino Shammai Ender. A tradicional matzá da caixa azul mudou um pouco seu visual e a supervisão, mas continua mantendo a tradição e qualidade dos 65 anos de história, com um novo proprietário que está investindo no mercado kasher. Então, Renato, como é que você entrou nesse mercado kasher? O que tem de diferente nos seus produtos que tem agora fazendo a matzá? Na verdade, assim, a gente já produz produtos diferenciados, né? Então, para a gente o desafio foi grande, mas não, a gente já conhece esse desafio de produzir um produto diferenciado. Evidentemente que não tem a parte religiosa que é tão importante no caso da matzá. Era um desafio grande, não só para nós, para a comunidade também ter uma opção nacional com produto de qualidade, fresco, né? E o Rabino Shammai nos ajudou bastante, né? Ele foi um batalhador para a gente conseguir essa produção de matzá. E a gente mudou toda a fábrica, né? Pela questão da higiene, que é extremamente complexa na produção da matzá, a questão do tempo, né? Que tem que ser produzido nos 8 minutos, a questão de achar um fornecedor de farinha, kasher, né? Onde o processo do trigo não pode ser molhado, ter que parar um grande moinho também, o custo é muito alto. Mas a gente não pensou nisso nesse primeiro momento. A gente pensou em ter a matzá que está sendo produzida lá na fábrica. E como é que o Rabino Shammai Ender chegou até vocês? Eu cheguei até o Rabino Goldman no Rio, através de um dos nossos clientes, que é da comunidade e gosta muito do trabalho que a gente faz comercialmente. E ele sugeriu que a gente pedisse uma cacherização de um rabino ortodoxo. Ele indicou o Rabino Shammai, eu conversei com ele. No início foi muito complexo, porque ele falou, é quase impossível fazer matzá no Brasil, kasher. E eu falei, mas podemos tentar? Ele falou, podemos. Aí ele veio aqui, a gente conversou bastante, isso foi uma conversa foi um início de 4 meses antes do início do processo de produção. E a gente começou a conversar sobre essa questão, sobre as mudanças, o que ele pediu na fábrica eu modifiquei, algumas coisas fizemos que modificar de novo, porque os nossos equipamentos eles são antigos, então assim a velocidade é bem importante na matzá, né? Porque ele tem que estar pronto, ele tem que estar do início do contato da água com a farinha até a saída do forno tem que ser 18 minutos, né? E isso para conseguir em grande escala, né? Porque nós estamos produzindo cerca de 60 toneladas de matzá para esse ano, é bastante, né? Então a gente precisa baixar um time certo de produtividade versus a parte religiosa que precisa ser cumprida. E no começo a gente teve algumas dificuldades, mas assim, com a boa vontade do Rabino de vir infinitas vezes aqui, e a gente também aqui batalhando, paramos, a fábrica fica lacrada, né? Então a gente, quando ele sai, ele fica selada quando os supervisores saem e depois fecham. Então nem eu posso entrar na fábrica, eu preciso da autorização dele. Então a gente teve esse processo assim bastante afinado para começar a produzir. O começo da produção de matzá começa primeiro pela limpeza de cada máquina, tá? E toda vez que é feito 3 massas, ela é parada e limpa para fazer de novo mais 3 massas. Começa com a água, tá? A água tem que ser preparada de um dia para o outro, ela tem que ficar em descanso do pôr do sol do dia anterior até umas 6h35, 6h40 do dia seguinte. Depois que é feito isso, a gente já tem uma medida que cada 16 quilos é 5 litros de água. A gente põe numa massadeira, como se fosse uma batedeira, onde a massa une com a água. E esse processo demora 1 minuto e meio. Logo em seguida, ela faz a liga da farinha com a água, ou seja, ela é meio esmagada. Esse processo demora uns 3 minutos, mais ou menos. E logo em seguida, ela é cilindrada para a massa deixar fina, tá? O processo total gira em torno de 8 minutos entre bater a farinha e ela tá cilindrada para ir para o forno. Quais são os produtos que vocês estão oferecendo agora para o público para este ano? Para esse ano nós vamos ter a matzá tradicional, né? A matzá de 500 gramas, né? Que é para
para famílias menores, a matzá integral orgânica, a farinha, o fafel e a farinha de matzá integral. Como que você chegou nessa fábrica a começar a produzir matzá? Na verdade, eu produzo o pão sueco, que é um produto muito semelhante, que não é fermentado e é farinha, água e sal. Né? É um produto rico em fibra. E assim, o processo é semelhante. Então, o antigo dono da fábrica de matzá, ele viu que o processo era semelhante e como ele tinha um custo alto de produção, porque ele só produzia matzá, e a matzá é sazonal, é 2 vezes por ano nas produções, então o custo era muito alto para eles. Eles nos procuraram, pedindo para a gente produzir a marca própria deles. E nós adequamos a fábrica e começamos a produzir, né, para eles. E depois de 4 anos, eles viram que a gente estava fazendo o trabalho, ofereceram a fábrica. Eu tive interesse, compramos, mas já no primeiro ano eu já quis fazer a fábrica Caché. Comecei a entender um pouco desse mercado e para mim eu prefiro fazer uma coisa 100% correta. Como o Caché não era um Caché tão ortodoxo, a gente preferiu fazer o melhor. Após o processo de enrolar a massa, ela vem para o forno, passa por um outro cilindro, é onde tem o furinho, onde é feito os tão famosos furinhos da maçã. E daí ela já está preparada para ir para o forno. Aqui é o nosso forno. E vocês pretendem continuar a produção depois? Sim, a ideia é que nós já temos projeto de fazer lotes dos nossos produtos, pães, torradas, caché, né? E também começar a produzir matzá caché para o ano todo, porque algumas comunidades consomem matzá o ano todo. E como não tinham opção caché no Brasil, eles acabavam consumindo importado. Obrigada então, Renato, por nos receber aqui. Imagina, valeu. Não se esqueça de acender as velas do próximo Shabat. Dia 30 de março, em São Paulo, 17h48. A mezuzá, ela é um pergaminho formado com 2 passagens. Na mezuzá temos a passagem do Shema Israel e do Vehayim Shamoa. E por que nessas duas? Porque também nessas 2 passagens constam a menção, constam a ideia, a mitzvah, a ordem, o mandamento da própria mitzvah de ter mezuzá nas suas portas. Há pessoas que perguntam por que tanta diferença de preço de uma mezuzá, por que pagar mais caro se outra mezuzá também é kasher. Então, normalmente eu costumo responder com uma frase que consta na própria Torá. Quando o povo de Israel passou o Mar Vermelho, eles falaram uma frase: Zekeli Vendverro. Em português diz, a tradução seria: esse é nosso Deus. Para ele a gente capricha. Há algumas ideias de quanto tempo essa verificação deve ser feita. Opiniões dizem que uma média de 3 anos, a cada 3 anos é um tempo bom para ser verificado. E há opiniões, inclusive, que antes das grandes festas, no mês de Elul, é conveniente verificar o Tefilin e Mezuzot, por assim dizer, conforme essa segunda ideia, seria uma verificação anual. Eu me lembro de alguém que me trouxe uma mezuzá em que se tratava de alguém que estava numa situação crítica, ela estava entre a vida e a morte, na UTI no Einstein, e uma coisa assim extraordinária, dizem que assim que a mezuzá, e aliás era uma mezuzá bonita, só tinha uma letra encostada na outra, e aliás qual era a palavra em que dizia onde estava encostada, era a palavra que dizia Lema'an irbu yemechem, para que prolongue os dias da sua vida. Justamente essa palavra estava errada, ela estava encostada. A mesma mezuzá foi corrigida, e uma vez que ela foi corrigida, mudou completamente o quadro, e essa menina voltou de 2 semanas, ela estava completamente sadia, sem nenhuma sequela, uma coisa que os próprios médicos ficaram surpresos. Uma outra história de alguém em Curitiba, que me trouxe o tefilin, ele disse que a filha dele, até os 3 anos, ela não conseguia falar nada, absolutamente nada, nem pai nem mãe. E foi constatado que o tefilin, os pergaminhos foram colocados de uma forma invertida. Assim que ele recebeu o tefilin, ele me diz, 24 horas depois, a menina começou a falar, e algo que rapidamente ela pegou isso. Daqui mostra pra gente o quanto é importante a gente tomar cuidado
com algo que é tocante diretamente com a nossa vida. Somente deixar aqui uma grande mensagem para que as pessoas não entendam errado. Há uma explicação do Rebbe de Lubavitch em que ele diz que Deus me livre de dizer que o tefilim errado ou a mezuzá errada traz o problema para a pessoa. Ele considera que a pessoa, todos nós, estamos num lugar suscetível a vários problemas. É como se a pessoa ela se encontra num fronte de guerra. Nós necessitamos aqui de um escudo, de um capacete. A mezuzá é um capacete, a mezuzá é uma proteção. Uma vez que essa mezuzá não está adequadamente, não está da forma adequada, nós não temos a proteção. Não que a mezuzá traz o problema, mas a mezuzá ela inibe esta proteção. Que nós todos tenhamos, então, que a gente possa tomar cuidado com essa mitzvah, aliás, principalmente a mitzvah de tefilim e as mezuzot, em que estejam de acordo, em que isso daqui possa trazer longevidade, como consta na própria mezuzá e identidade de um judeu para todos nós. Dê a sua opinião sobre a nossa programação através do e-mail programafontes@yahoo.com.br ou poste seu comentário no perfil do Programa Fontes no Facebook.